Os Chambers só queriam curtir suas férias em família, acampando no Uluru, no norte da Austrália. Mas na primeira noite do que deveria ser um passeio divertido em família, tudo se transformou em um verdadeiro pesadelo, que mudou para sempre a vida de todos que estavam lá. Um pesadelo que durou mais de 30 anos. Seja super bem-vindo à Noite Misteriosa. Eu sou a Patty e é um prazer estar aqui contigo mais uma vez para te contar uma história. Hoje eu vou te falar da tragédia vivida pela família Chamberlain, que além de sofrer a dor de perder a sua bebê, tiveram que enfrentar a hostilidade do público e da imprensa por mais de 30 anos. Gente, eu vou ter que falar uma coisa para vocês que não tá no roteiro. A gente gravou esse vídeo ontem e foi um dia super corrido pra gente, e aí a gente só conseguiu gravar de noite. E aí a gente tentou gravar várias vezes e tal, e não tava dando certo. E aí até que finalmente a gente conseguiu gravar o vídeo, e quando a gente foi editar, o microfone estava desligado, só pegou o som ambiente. Então vocês não imaginam a frustração que foi pra gente, assim. Mas vou parar de enrolar vocês e vamos pro vídeo, que é pra isso que vocês vieram, né? Em agosto de 1980, Lindy e Michael Chamberlain estavam de férias com seus 3 filhos, Aidan, de 7 anos, Regan, de 4 e Azaria, de apenas 5 semanas. Eles queriam acampar em Uluru, no deserto australiano. O que eles não sabiam é que essa seria a sua primeira e última viagem em família. No sábado, 17 de agosto, enquanto tirava algumas fotos, Lindy observou um dingo a encarando. Dingo é uma espécie de canídeo muito parecido com um cão doméstico. Ele é considerado o maior predador terrestre da Austrália e é visto como um ícone cultural. A Lindy estava acompanhada de outras pessoas, seus filhos e mais alguns turistas que estavam ali para tirar fotos. Mas Lindy disse que o dingo olhava fixamente para ela. As pessoas tentavam chamar a atenção do animal para tirarem alguma foto, mas o animal não desviava o olhar de Lindy, que estava com a filha nos braços. Logo depois, Lindy se despediu dos turistas que estavam por ali, pegou seus filhos e voltou para o acampamento, para curtir e continuar socializando com os outros campistas. Naquele final de semana, além dos Chamberlains, haviam 6 famílias acampando nesse lugar. Aquela foi uma verdadeira noite de acampamento. Todos conversando ao redor da fogueira, rindo, comendo, contando histórias. Mas de repente, eles ouviram um choro, vindo de dentro da barraca onde Azaria estava dormindo com o seu irmão, Regan. Lindy foi até lá para ver o que estava acontecendo e viu que tinha um animal perto da barraca, mas só quando se aproximou percebeu que se tratava de um dingo. Lindy começou a caminhar mais rápido, pensando que o animal poderia ter machucado a bebê ou Regan. Mas nisso o animal saiu correndo e parecia que carregava algo com ele. Lindy ficou desesperada e entrou correndo na barraca. Foi então que ela percebeu que o dingo estava levando era a sua filha. As pessoas que estavam no acampamento ouviram o famoso grito de Lindy, que ficou conhecido por muitos e muitos anos. Um dingo levou minha bebê. A polícia foi chamada e as buscas por Azaria começaram imediatamente. O último a ver Azaria foi Aidan, que havia saído da barraca um pouco antes. O menino se sentiu culpado por muitos anos, por não ter fechado a barraca direito. Lindy e Michael queriam ajudar nas buscas, mas a polícia pediu para que eles não saíssem do acampamento. Eles poderiam se perder também, e então seriam mais 2 pessoas para que a polícia procurasse. Na manhã seguinte, os Chamberlains prestaram depoimento à polícia e foram orientados a voltar para sua cidade. Mas a imprensa queria falar com eles. Essa história se tornou uma manchete em todos os jornais. Todos queriam entrevistar o casal e os programas de televisão não falavam em outra coisa. E grande parte do público começou a levantar teorias, dizendo que Lindy teria matado a sua filha e escondido o corpo com a ajuda de Michael. A família começou a receber centenas de cartas da população, com xingamentos, ofensas e até ameaças de morte. Algumas pessoas passavam pela frente da casa da família e faziam barulhos, imitando uivos e latidos, como se fossem um dingo. E por mais que Lindy e Michael cooperassem tanto com a polícia quanto com os repórteres, quando as reportagens iam a público, suas palavras eram sempre retiradas de contexto. Até a religião da família passou a ser uma questão negativa. Michael era pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia
e muitas pessoas começaram a criar teorias, e a imprensa, é claro, divulgou todas. Algumas pessoas diziam que o casal teria assassinado Azaria como uma forma de sacrifício, pois acreditavam que seu nome significasse sacrifício no deserto. Mas na verdade, o nome Azaria significa abençoada por Deus. Outros diziam que Lindy teria degolado a criança, mesmo que nunca tivessem encontrado o corpo. Começou a se espalhar um boato de que o filho mais velho do casal, o Aidan, teria matado o bebê e os pais estavam tentando encobrir. Algumas pessoas diziam que provavelmente Azaria teria sido vendida como escrava branca. E outra parte da população dizia que Azaria tinha nascido com uma deficiência, por isso o casal não queria mais a criança. Quando algumas das roupinhas da Azaria foram encontradas, a polícia cometeu alguns erros. Um policial pegou a roupinha sem estar usando luvas, antes mesmo do fotógrafo chegar para tirar uma foto de como elas teriam sido encontradas. E para piorar, a família só ficou sabendo sobre as roupinhas através da televisão. Quando as roupinhas foram encontradas, a população teve mais certeza da culpa de Lindy. Isso porque as roupinhas não estavam muito rasgadas. Na verdade, apesar de estarem muito sujas de sangue e de terra, o macacão estava praticamente inteiro, com exceção de um rasgo em um dos braços. Mas isso não significava nada, porque os Jingles têm por instinto fazer um pequeno rasgo na pele de suas presas. Eles são capazes de comer um bezerro inteiro, deixando apenas a pele. Os guardas florestais sabiam que os Jingles estavam atacando os campistas e os turistas. 2 semanas antes do desaparecimento de Azaria, o chefe da guarda florestal escreveu uma carta para o governo, dizendo que estavam em perigo, pois estavam em período de seca. Os Jingles estavam ficando sem alimento e estavam se tornando perigosos, atacando as pessoas. Uma frase que chamou a atenção nessa carta foi quando o chefe da guarda florestal escreveu: "Se não fizermos nada, os bebês serão os próximos alvos." Ele pediu munição para abater os Jingles, mas isso foi negado. A investigação forense chamou o dentista Kenneth Brown, que até então tinha sua experiência limitada a humanos. Ele forneceu evidências que as marcas no macacão de Azaria não poderiam ter sido feitas por um Jingle. Suas evidências fizeram o tribunal inteiro rir, quando ele explicou como é que ele fez essa experiência para ver se os dentes de um Jingle eram capazes de atravessar um macacão, uma camiseta e ainda ferir o bebê. Ele teria colocado um peso de 5 quilos em uma roupa igual à de Azaria. Colocou-a pendurada em um dente canino de um crânio de Jingle e deixou lá a noite inteira para ver se penetraria. O fato do casaco de Azaria também não ter sido encontrado sempre levantou mais suspeitas. Mas em fevereiro de 1981, o chefe de investigação Barrett tomou uma decisão inédita ao transmitir suas descobertas na televisão, ao vivo. Ele pretendia com isso colocar fim nas fofocas e em todas as teorias levantadas sobre o assunto. Barrett criticou toda a investigação forense e criticou também o governo do Território do Norte, por não dar atenção ao comunicado dos guardas florestais sobre a ameaça que os Jingles estavam se tornando. Porém, uma frase que ele disse deixou o público todo inquieto. Constato que a posse de Azaria pelo Jingle foi interrompida por intervenção humana. O primeiro inquérito provou que Lindy e Michael Chamberlain não tiveram participação no desaparecimento de Azaria, mas apresentou como forma oficial a ideia de intervenção humana. Porém, a saga da família Chamberlain estava longe de terminar. O veredito e as críticas apontadas por Barrett deixaram o alto escalão do governo muito incomodado, se sentindo humilhado, e além de tudo estava prejudicando muito o turismo na região. A partir daí foi feita uma operação policial e uma operação de investigação, que faria de tudo para colocar Lindy atrás das grades. Então, em 19 de setembro de 1981, o inquérito sobre a morte de Azaria foi reaberto. A partir daí, a família começou a ser vigiada 24 horas por dia, pela polícia e pela imprensa. E outras equipes policiais estavam sempre por perto dos integrantes das outras 6 famílias que acampavam em Uluru naquele final de semana. Todas as pessoas estavam sendo interrogadas, uma e outra vez.
repetindo-se as perguntas inúmeras vezes, sempre levantando a questão de que Azaria já estaria morta quando as pessoas diziam ter ouvido seu choro. Para as crianças foram perguntadas inúmeras vezes se elas tinham sido induzidas a contar aquela história para a polícia. Inclusive, uma das meninas que estava no acampamento disse que um Dingle a atacou uma noite antes do desaparecimento de Azaria. Ela foi mordida no braço. Um investigador disse para ela que sabia que ela estava mentindo e que a partir de agora seus depoimentos seriam entendidos como mentirosos. A casa dos Chamberlains foi totalmente revistada. Seu carro foi apreendido e o casal levado para a delegacia, aonde foram interrogados. Sem saber que estavam sendo gravados, é claro. Essa era a tática da polícia, para ver se Lindy confessava ter matado a filha. O chefe da investigação defendia que Azaria teria sido asfixiada e depois degolada por Lindy, e que Michael ajudou a esposa a esconder o corpo. Repetindo, o corpo nunca foi encontrado. Então a gente não sabe de onde eles tiraram essa ideia de que teria sido asfixiado e depois degolado. Uma perita, designada pelo governo, chamada Joyce Kuhn, foi responsável por investigar mais uma vez o carro da família. E em pouco tempo, ela encontrou vestígios de sangue no banco da frente e na parte de baixo do painel. E isso é lógico que vazou para a imprensa. E embora o carro já tivesse sido periciado na época do incidente e nada tivesse sido encontrado, as provas de Joyce foram aceitas pelo tribunal, deixando de lado até os depoimentos das testemunhas oculares que estavam no acampamento. A perita Joyce era conhecida em sua área como o Sargento Cole, porque ela sempre encontrava os vestígios e as provas que a polícia sugeria que seriam encontradas. Vocês entenderam? Inclusive, o novo chefe de investigação já tinha estado envolvido em um caso de falsificação de provas. Mas mesmo assim, as acusações deles foram aceitas pelo tribunal e o casal foi levado a julgamento. Lindy seria acusada pelo homicídio da filha e Michael seria acusado de ser cúmplice. Então, em setembro de 1982, se iniciou o julgamento. Lindy, nessa época, estava grávida de 7 meses. E é claro que ela temia ser presa. O julgamento foi denominado pela imprensa como o julgamento mais fascinante da Austrália. Lindy era julgada por grande parte da população, por cada um de seus atos. As roupas que vestia, a forma que chorava, a forma em que ela se expressava, tudo era motivo para torná-la mais culpada. No dia do julgamento, do lado de fora do tribunal, haviam muitas pessoas esperando pela chegada de Lindy e de Michael. Mas o que chamou a atenção foi um grupo de mulheres que vestiam uma camiseta com os dizeres: "O Dingle é inocente". Quando Lindy chegou no tribunal, essas mesmas mulheres cuspiram em seu rosto enquanto ela caminhava até a porta de entrada. A frase "Um Dingle levou minha bebê" ficou tão conhecido na Austrália e no resto do mundo que vários programas de televisão fizeram algumas menções a ela. Até mesmo nos Simpsons, em algumas comédias de sitcom e até em alguns talk shows, essa frase era dita, em forma de deboche. I think I hear a dingo eating your baby. Yeah, lost my fiancé, the poor baby. Maybe the dingo ate your baby. O que mais me deixa perplexa é saber que as testemunhas oculares foram totalmente ignoradas e apenas as conjecturas da promotoria foram levadas em consideração. O julgamento seguiu por 5 semanas e em 29 de outubro de 1982 foi revelado o veredito. Lindy e Michael foram considerados culpados. Lindy foi sentenciada à prisão perpétua com trabalhos forçados. Michael declarado culpado como cúmplice, mas suspenderam sua sentença no dia seguinte, devido aos interesses das crianças sem mãe. Ou seja, ele ficaria livre para cuidar de seus filhos. 2 semanas depois de ser presa, Lindy entrou em trabalho de parto e foi levada a um hospital. Michael e as crianças estavam lá, mas não puderam falar com Lindy. Ela teve o direito de ficar apenas 1 hora com a sua filha, chamada Kalia. 2 dias depois do nascimento da bebê, Lindy foi liberada sob fiança e recorreram contra o veredito. Uma coisa muito triste também que aconteceu com a família é que o filho mais novo, o Regan, se negava a tocar em Kalia.
ele não queria nem chegar perto do bebê. Ele dizia que tinha medo que ela também fosse levada por um dingle. Então, não queria se apegar a ela. Passaram-se quase 4 meses até que Regan se aproximasse da bebê e a pegasse no colo pela primeira vez. Em abril de 1983, Lindy voltou para a prisão. O tribunal não aceitou o recurso oferecido pela defesa. Lindy e Michael chegaram à conclusão de que seria muito difícil para Michael ficar com uma bebê de 5 meses sozinho, levando em consideração que eles já tinham outras 2 crianças. Então, um casal de amigos que já tinham 4 filhos aceitaram ajudar a cuidar de Kalia, até que as coisas melhorassem. Kalia morou durante um tempo com essa família, mas eles tiveram que se mudar. Michael queria ficar perto da filha, como sempre esteve. Então, outro casal de amigos aceitou ajudar a tomar conta da bebê. A Kalia disse que teve uma infância muito feliz. Sempre soube da história da sua família. Ela sabia quem eram seus pais e tudo sempre foi tratado com muita transparência por todos. Mas durante muito tempo, enquanto ela era criança, ela se sentia como se fosse a filha substituta. Ela pensava que só tinha nascido porque a Zarya tinha morrido. E isso deixou Lindy muito triste, porque ela sempre disse que o sonho de sua vida era ter 4 filhos. Regan e Aidan acabaram se envolvendo em muitas brigas na escola, pois as outras crianças faziam piadas e sempre eram hostis com eles, e eles revidavam com violência. Em fevereiro de 1984, a apelação ao Supremo Tribunal foi negada, por 3 votos a 2. Esse era o último recurso que a defesa podia tentar. Ao mesmo tempo, as análises feitas pela perita Joyce Kuhl foram retiradas dos autos. A promotoria alegava que, mesmo sem elas, era possível comprovar a culpa dos Chamberlains. Mas, na verdade, eles tinham medo de que descobrissem a falsificação e isso se transformasse em um escândalo. Na prisão, os guardas pegavam pesado com Lindy. Seus trabalhos eram sempre os mais pesados, os mais sujos e nojentos. Uma vez, ela foi obrigada a limpar um banheiro muito sujo, apenas com uma escova de dentes. Por outro lado, as outras detentas que não gostavam de Lindy nos primeiros meses começaram a ver como ela era de verdade. Ela sempre era gentil com todos, era muito preocupada com os filhos e sempre mantinha contato com a família através de cartas. Nunca, em nenhum momento, ela se mostrou aquela mulher fria e frívola que a imprensa fez parecer durante o seu julgamento. Michael e as crianças tinham permissão de visitar Lindy apenas 3 vezes por ano, e a imprensa estava sempre presente nessas ocasiões. Afinal, a família Chamberlain ainda era um assunto que rendia muita audiência. Mas fora da prisão, muitas pessoas começaram a se unir com um grupo liderado pela Igreja Adventista, para que de alguma forma pudessem libertar Lindy. Essas pessoas acreditavam firmemente em sua inocência e duvidavam das provas apresentadas pela acusação. Esse grupo de apoiadores dos Chamberlains foi crescendo. Pessoas em toda a Austrália estavam se juntando. Abaixo-assinados foram feitos em todo o país. E por mais que o tempo passasse, as pessoas continuavam firmes e não deixavam a história ser esquecida. Em maio de 1984, o governo recebeu uma petição exigindo um inquérito judicial sobre o caso. A petição foi assinada por mais de 131 mil pessoas. O governo do Território do Norte temia que o turismo fosse ainda mais afetado, caso fossem comprovados os erros da acusação. O território precisava muito desse movimento turístico e do movimento cultural para poder se transformar logo em um estado. Lindy já estava presa há 3 anos, quando o Comitê de Defesa apresentou provas na esperança do governo abrir um inquérito judicial sobre a sua condenação. Mas no dia 2 de fevereiro de 1986, o corpo de David Brett, um turista britânico, foi encontrado na base de Uluru, no mesmo lugar aonde foram encontradas as roupinhas de Zarya 6 anos antes. Mas nenhuma decisão era tomada. E a falta de resposta dos envolvidos acabavam pouco a pouco com a esperança dos Chamberlains e do grupo de apoiadores. E a mais ou menos 70 metros de distância do corpo, que estava totalmente mutilado por um dingle, a polícia fez uma descoberta chocante: o casaco de tricô que a Zarya estava usando na noite do seu desaparecimento. Essa nova evidência obrigou o governo do Território do Norte a agir.
e em 7 de fevereiro, Lindy foi libertada. O procurador-chefe do Território do Norte disse que Lindy estava livre e que iria continuar livre, não importando o resultado do novo inquérito. Apesar de toda a felicidade de estar em casa, estar em liberdade, Lindy demorou um pouco para se acostumar novamente. A comida da prisão é sem tempero, então ao voltar para casa, toda vez que Lindy comia, ela passava muito mal. Sentia náuseas e seu corpo rejeitava a comida. Ela quase não conseguia dormir, pois ela estava acostumada a dormir no chão e por muitas vezes não conseguia dormir na cama. Ela acordava na madrugada e deitava no chão para conseguir dormir. A imprensa estava acusando a família de estar ganhando dinheiro com a sua história. E embora Lindy estivesse livre, ela não era considerada inocente. Um novo inquérito foi instaurado e todas as testemunhas puderam ser ouvidas novamente. Até mesmo Aidan teve permissão para depor. Ele estava todo o tempo junto de sua mãe naquela noite. O conselheiro da rainha, Ian Becker, disse: "Se eu soubesse na época o que sei agora, não teria recomendado que o caso fosse a julgamento." O governo então declarou que as acusações contra Michael e Lindy seriam perdoadas, mas os Chamberlains não aceitaram. Afinal, eles não tinham feito nada para serem perdoados, e eles continuariam lutando até que fossem considerados inocentes. Em outubro de 1988, os Chamberlains estiveram no tribunal para serem julgados pelo homicídio de Azaria pela última vez. O Tribunal de Apelação Criminal levou apenas 10 minutos para proferir a sentença. Lindy e Michael tiveram a sua condenação anulada e sua inocência restabelecida. Um filme chamado Anjos do Mal, ou Um Grito no Escuro, foi uma das representações mais precisas da história dos Chamberlains. No filme, a atriz Meryl Streep deu vida a Lindy, e sua atuação rendeu a ela uma indicação ao Oscar. Michael e Lindy se divorciaram em 1991, e em 1992, os Chamberlains foram indenizados por condenação injusta, recebendo um pouco mais de $1.300.000. Mas essa quantia não cobria nem as despesas judiciais. Em 1995, os Chamberlains voltaram aos tribunais para um terceiro inquérito, no qual foi declarado que Michael e Lindy não estavam envolvidos na morte de Azaria. Mas o inquérito não concluiu que foi um dingo o responsável pela morte. Registrou-se a causa da morte como desconhecida. Então, na teoria, o caso teve um ponto final, mas não teve uma resolução. Os Chamberlains não estavam 100% felizes com essa conclusão, mas optaram por não abrir mais um novo processo. A família sumiu do olhar do público. Lindy se casou novamente e se mudou para os Estados Unidos com seus filhos. Michael se casou em 1994 e teve outra filha, e ele deu a ela o nome de Azaria. Ele voltou a dar aulas e escreveu alguns livros. Mas o caso voltou aos holofotes em 2001, quando uma criança de 9 anos morreu por um ataque de dingo. Então, em 12 de junho, a juíza Elizabeth Morris declarou que a morte de Azaria foi por um ataque de dingo, e finalmente os Chamberlains puderam sair do tribunal e ir até a outra esquina buscar no cartório a certidão de óbito de Azaria. A família teve que esperar 32 anos para ver a justiça sendo feita. Michael faleceu em decorrência de uma leucemia aguda em janeiro de 2017. Lindy disse a um documentário na HBO que se sente feliz por não deixar essa carga para seus filhos e para seus netos. Hoje todos sabem o que realmente aconteceu com Azaria, e sua família nunca mais terá que se explicar sobre isso perante a justiça. Eu juro para vocês que fiquei impressionada com essa história. Eu realmente me senti sensibilizada com toda a dor e todo o sofrimento da família Chamberlain. Mas e tu? O que tu acha? Já conhecia essa história? Deixa nos comentários a tua opinião. Se tu ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Assim tu não vai perder nada do que a gente preparar por aqui. A gente sempre prepara tudo com muito carinho, então deixa o teu like para fortalecer o nosso canal. E deixa nos comentários também algum caso que tu gostaria que a gente contasse aqui. Vai ser um prazer pesquisar esse caso e contar para ti. Eu vou deixar aqui nos primeiros comentários fixados um vídeo bem interessante sobre o caso do monstro de Denver. Vai lá dar uma conferida, acho que tu vai curtir.
Se tu conhece alguém que também gosta desse tipo de assunto, compartilha esse vídeo com ele. Quem sabe ele gosta também. Um abraço tri apertado e até o próximo vídeo.